Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Salmo 41. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Há momentos em que Deus se aproxima tanto de nós que nos tornamos incapazes de reconhecê-lo. A familiaridade, que deveria abrir o coração para a confiança, às vezes produz o contrário: fechamento, resistência e escândalo. Imagine a pequena sinagoga de Nazaré. Ali se encontram vizinhos, parentes, rostos conhecidos desde a infância. Entre eles levanta-se um homem que todos pensam conhecer bem: Jesus Cristo. Ele lê as Escrituras e fala com autoridade inesperada. Durante um instante, a Assembleia permanece admirada, mas logo a admiração transforma-se em inquietação e a inquietação em ira. E por quê? Porque a palavra de Deus não veio confirmar suas expectativas, veio desafiá-las. E a cena termina de forma dramática. Aqueles que ouviram o anúncio da graça levantam-se para expulsar o próprio mensageiro da vida. A palavra que deveria salvar torna-se ocasião de escândalo. E este episódio não é apenas memória histórica. Ela se repete sempre que o coração humano prefere suas seguranças à verdade de Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 4, dos versículos 24 ao 30, que ocorre no início da missão pública de Cristo na região da Galiléia, um território submetido ao domínio do Império Romano, o povo de Israel vivia sob forte expectativa messiânica. Muitos aguardavam um libertador político que restaurasse a soberania nacional. E nesse ambiente, a identidade religiosa estava profundamente ligada ao orgulho nacional e à consciência de eleição divina. Jesus, porém, revela algo desconcertante. A misericórdia de Deus não se limita às fronteiras de Israel. E Lucas organiza este episódio como uma cena programática. Pouco antes, Jesus havia proclamado na sinagoga a profecia de Isaías sobre o Messias ungido pelo Espírito, ao declarar: hoje se cumpriu esta escritura. E ele se apresenta implicitamente como o portador da salvação. Mas logo acrescenta uma afirmação que muda completamente o horizonte. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E a palavra grega utilizada é profetes, aquele que fala em nome de Deus, não apenas alguém que prevê o futuro. Já o termo dektos significa acolhido com favor, aceito com honra. E a frase revela uma dinâmica recorrente na história da revelação. A proximidade pode gerar desprezo. Quem pensa conhecer o profeta deixe de escutar sua palavra. E para ilustrar essa verdade, Jesus recorda dois episódios do Antigo Testamento. O auxílio concedido à viúva de Sarepta pelo profeta Elias, a cura de Naamã, o sírio, realizada pelo profeta Eliseu. E esses exemplos mostram que Deus não se deixa aprisionar por fronteiras culturais ou religiosas. E no que diz respeito a esses profetas, na primeira leitura de hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 15, que apresenta justamente a história de Naamã, general do exército da Síria. Ele era poderoso, respeitado e vitorioso, mas carregava a lepra. E na mentalidade bíblica, a lepra simboliza mais do que doença física, representa exclusão, impureza e fragilidade humana. E o profeta Eliseu não realiza nenhum gesto espetacular, apenas manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E a reação inicial de Naamã revela o drama do orgulho humano. Ele esperava algo extraordinário, talvez um gesto solene, um ritual grandioso. Em hebraico, o texto descreve sua indignação com o verbo kazaf, que indica irritação intensa, quase indignação ferida. Mas é justamente na simplicidade da obediência que acontece o milagre.
O número 7 na tradição bíblica indica plenitude. O mergulho repetido nas águas aponta simbolicamente para um processo de purificação total. E a tradição cristã sempre viu neste episódio uma prefiguração do batismo. Assim como Naamã desce às águas para ser curado, o cristão desce às águas batismais para participar da morte e ressurreição de Cristo. O Jordão torna-se figura sacramental do mistério pascal. E Cristo é o verdadeiro médico da humanidade. Ele cura não apenas o corpo, mas a raiz da doença espiritual, o pecado. E ao mencionar Naamã e a viúva estrangeira, Jesus anuncia que a salvação será oferecida a todos os povos. O reino de Deus ultrapassa barreiras étnicas, culturais e religiosas. E essa universalidade prepara o horizonte missionário da Igreja. E vejamos que, nos tempos atuais, as pessoas querem restringir Jesus ou seu alcance a dimensões as quais se tratam de ideologias. E a palavra de hoje ilumina profundamente a condição espiritual do mundo contemporâneo. Vivemos em uma cultura que valoriza o extraordinário, o espetáculo e o imediato. Esperamos experiências intensas, sinais visíveis, emoções fortes. Mas Deus continua a agir na simplicidade. Ele fala através da palavra proclamada. Ele age silenciosamente nos sacramentos. Ele transforma o coração na oração escondida. O secularismo moderno cria uma ilusão semelhante à dos habitantes de Nazaré. Pensamos conhecer Deus, mas resistimos quando Ele desafia nossas expectativas. E por isso a vida espiritual exige 3 atitudes fundamentais. Humildade, que é reconhecer que Deus age de modo diferente no que imaginamos. Obediência, aceitar o caminho simples da graça. Interioridade, criar espaço de silêncio para escutar a voz de Deus. E a vida sacramental torna-se então o nosso Jordão espiritual. Na confissão, Deus purifica a lepra da alma. Na Eucaristia, Ele alimenta a vida nova recebida no batismo. E vejamos que os nossos desafios espirituais, assim como os desafios da nossa caminhada existencial, pode nos trazer momentos em que é possível estar perto de Jesus e não reconhecê-lo. É possível ouvir a palavra e endurecer o coração. É possível esperar um Deus extraordinário e rejeitar o Deus que se manifesta na humildade. E hoje Cristo passa novamente por nossa vida. Ele nos chama à conversão, Ele nos convida a mergulhar nas águas da graça, Ele nos pede apenas um gesto de humildade. Seremos como Naamã, que aceitou descer ao Jordão? Ou como os habitantes de Nazaré que expulsaram o profeta? Porque Deus continua passando entre nós, e a eternidade pode depender da forma como respondemos a essa passagem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante